Mas dessa vez, as demais pessoas que tinham outra opinião de fato tentaram se manter quietas. Sempre tentavam encerrar o assunto, mas Jeromel começava a discussão novamente. E então, a única opção que Sofia viu naquele instante foi tirar o seu pai do grupo da família. Antes de começarmos, já deixe o seu like nesse vídeo. Isso nos ajuda a divulgá-lo para outras pessoas. Conto com a sua ajuda. Vamos ao vídeo. A família de Sofia era um exemplo para a sociedade. O espírito caloroso de harmonia e felicidade fluía entre eles. Isso não significa que eles eram uma família perfeita. Não, longe disso. Mas a sensação de interagir com cada parente era muito única, pelo menos para Sofia. Eles moravam em Salvador, na capital do estado da Bahia, no Brasil. Sofia era casada com Douglas, e durante a época em que esse casal estava namorando, ocorreram diversos problemas. Não por causa de brigas do casal, e sim por conta da família de Sofia. Para ser mais específico, o pai de Sofia. Jeromel tinha um ciúmes enorme de sua filha mais velha, Sofia, e não queria permitir que homem nenhum a tirasse de seus braços. Essa foi uma missão muito difícil para Douglas. Para falar a verdade, ele não gostava de visitar a família da companheira justamente por causa de Jeromel. Mesmo Douglas fazendo o possível para ter paciência e respeito pelo seu sogro, ele provocava. Era necessário uma reserva de paciência para aguentar as provocações de Jeromel. Algumas vezes Douglas não foi capaz de se conter e eles acabaram discutindo. Mas felizmente, as coisas melhoraram bastante depois que Douglas se casou com Sofia. Na verdade, o pai de Sofia era aquele típico 8 ou 80. Ou ele era muito bacana, ou ele era extremamente chato. Sofia e Douglas tinham 3 filhos e todos adoravam o avô. E o amor era mais que recíproco. A família por parte de Sofia, de um modo geral, era muito unida. O grupo da família nunca parava, sempre tinha assunto para conversar lá dentro. E, pessoalmente, a farra era ainda maior. Sofia desejou que aqueles momentos nunca se findassem. Ela fazia o possível para cuidar da saúde de seu pai e de sua mãe, a Dona Maria. E ela fazia um ótimo trabalho. Jeromel, que era o mais velho, mesmo com 67 anos, era muito forte. Além disso, ele estava sempre por dentro do mundo da tecnologia. Mas o grande problema na família, na verdade, eram os assuntos polêmicos. Quando havia divisão de opiniões, toda a harmonia ia por água abaixo. E em que período haveria mais divisões de opiniões do que em período eleitoral? Nessa época, o povo precisava escolher governadores, deputados e etc. para votar. No geral, os demais cargos nunca tiveram risco de causar confusões. Já o cargo para a presidência é sempre uma polêmica em todo o Brasil, e não era diferente no grupo da família de Sofia. Quando havia indícios de discussão por conta de política, Sofia, que foi quem criou o grupo, logo alertava o pessoal para que eles acalmassem os ânimos. Mas uma vez, ela não conseguiu se conter. O marido de sua irmã logo postou uma imagem que favorecia um dos lados, e logo se iniciou uma discussão que deixou as coisas desconfortáveis por algum tempo ali dentro. Por conta disso, Sofia estabeleceu uma nova regra. Aquele grupo seria proibido falar a respeito de política. O problema é que Jeromel já tinha sua opinião formada, e quando ele começava a falar, era bem difícil pará-lo. Mas a última confusão fez ele se conter um pouco. Foi difícil para recuperar a harmonia que tinha dentro do grupo. Mas felizmente, eles tinham alguns heróis lá dentro. Já os pequenos de 8 a 11 anos de idade, felizmente, esses jovenzinhos não sabem o que é um clima pesado. A harmonia voltou a tomar rumo depois que a pequena Lara postou uma foto engraçada de seu pai dormindo no sofá. Logo, os outros pequenos começaram a tirar sarro no grupo da família. É como algumas pessoas dizem, a alegria das crianças é contagiante. Nesse exemplo, podemos ver que é verdade. Depois que eles começaram a brincar, todos voltaram a interagir normalmente. A paz voltou a reinar naquele grupo, pelo menos durante mais alguns dias. Depois de uma noite de debate para a presidência, parece que os ânimos de Jeromel ficaram à flor da pele. Ele resolveu desabafar um pouco no grupo da família, o que mais tarde ele descobriria que foi uma péssima ideia. Jeromel não dizia claramente a quem ele estava apoiando. No entanto, as suas palavras deixavam claras provocações sobre quem tinha uma opinião diferente. E antes que Sofia pudesse intervir, o marido de sua irmã novamente se sentiu irritado. E assim, o bate-boca começou novamente.
Mas dessa vez, as demais pessoas que tinham outra opinião de fato tentaram se manter quietas. Sempre tentavam encerrar o assunto, mas Jeromel começava a discussão novamente. E então, a única opção que Sofia viu naquele instante foi tirar o seu pai do grupo da família. E assim foi, ela removeu Jeromel. O grupo ficou silenciado, um clima totalmente pesado. Sofia jamais teve intenção de fazer aquilo, mas ele era tão teimoso que irritava a ela e aos outros familiares. Logo depois de removê-lo do grupo, Sofia recebeu uma ligação de Jeromel. O homem estava furioso com a sua filha, porém, Sofia também estava furiosa com o pai. Os dois ficaram batendo boca durante alguns minutos, até que Sofia desligou o telefone na cara do pai. Naquele instante, Sofia entendeu exatamente o que o seu marido sentia quando seu pai o provocava. Mesmo sendo seu pai, ela nunca havia tido uma discussão tão horrível com o mesmo. Isso a deixou extremamente chateada. E então, Douglas vai até o quarto para consolar a sua companheira. Infelizmente, ele não tinha muitas palavras para dizer a ela. Embora as confusões de Douglas com Jeromel tivessem cessado, ele sabia que o idoso continuava sendo o mesmo chato e teimoso de sempre. Depois daquele dia, o clima ficou pesado na família e o grupo foi se desfazendo aos poucos. A primeira a sair do grupo depois que Jeromel foi expulso foi a mãe de Sofia. Ela disse que preferia ficar por fora durante algum tempo, pois ela não estava se sentindo bem. Em seguida, alguns dos outros parentes foram enviando mensagens com o mesmo padrão, dizendo que iria esperar as coisas se acalmarem e etc. Logo, no grupo sobraram alguns poucos parentes e os pequenos. Porém, nem mesmo eles tinham ânimo para enviar alguma mensagem por lá. Sofia ficou extremamente chateada com aquilo, mas ela não pôde fazer nada naquele instante. Jeromel, mesmo sendo muito orgulhoso, também se sentiu mal com a situação e queria corrigir. E a única maneira para resolver aquele problema era chamando todos os envolvidos, conversando e pedindo perdão. Mas como já citado, ele era muito orgulhoso para fazer isso. Sofia não queria ir visitar a casa dos seus pais, mas ela resolveu ir até a casa da sua irmã para conversar com o companheiro da mesma e pedir perdão em nome do seu pai. E assim foi. Sofia e Douglas foram visitá-los. Eles foram muito bem recebidos, mesmo com todo o clima pesado da família. O casal sabia que a culpa não era de Sofia e que, na verdade, ela tentou intervir. Eles conversaram e concordaram que aquilo, na verdade, era um tremendo erro. Mas o marido de sua irmã, mesmo tendo um enorme respeito e admiração por Sofia, se recusou a voltar a ficar no mesmo ambiente que Jeromel. Sofia compreendeu a decisão do homem e não insistiu mais. Os dias foram se passando e nada da família voltara a ter contato uns com os outros. Sofia já havia feito de tudo, mas ela acabou desistindo, pois achava que não havia mais jeito. Ao que parecia, as boas lembranças da família ficariam no passado. Mas a situação de Jeromel também não era muito boa. Ele mal conseguia dormir durante as noites, pois sempre que fechava os olhos, ele lembrava do seu desentendimento com Sofia. A sua filha mais velha sempre foi quem mais ajudou o homem. Por diversas vezes ele esteve errado em discussões e até mesmo ele sabia disso, mas ela sempre tentava consertar a situação e fazer com que o outro lado entendesse o lado de Jeromel. Durante alguns dias, ele aguentou aquela dor. Até que em uma noite específica ele teve pesadelos nos quais toda a sua família o desprezava. Jeromel jamais iria querer aquilo. Ele prezava muito pela união dos familiares. Mas ele também sabia que só ele poderia mudar aquela situação. E então, ele não perdeu mais tempo. Sem nenhum aviso prévio, ele foi até a casa do seu genro com quem tinha criado confusão. O homem ficou surpreso quando viu que era o seu sogro quem o aguardava, e até pensou que seria para criar mais confusão. Felizmente, ele estava errado. Jeromel pediu as suas sinceras desculpas ao rapaz pelo jeito no qual ele havia o tratado e pelas palavras que haviam saído de sua boca. Não é preciso dizer que o homem nem estava acreditando que ele estava ali pedindo desculpas por livre e espontânea vontade. Felizmente, o homem fez as pazes com Jeromel. O homem completou dizendo que, independentemente de quem ganhasse as tais eleições, o importante era que todos permanecessem juntos e lutassem pelos seus direitos, cobrando o vencedor conforme as necessidades do povo. Felizmente, Jeromel havia aprendido a lição. E depois de se desculpar com Sofia e toda a família, aos poucos eles todos foram voltando a ser o que eram antes. Na sua família também existem esses tipos de problemas em relação à política? O que você faria para resolver? Deixe aqui embaixo nos comentários. Se você quer ver outro conteúdo assim agora,
clique em um dos vídeos que estão sendo recomendados para você nesse momento. Se inscrevendo agora no canal, você consegue acompanhar os nossos próximos conteúdos que são semanais. Então, não perca tempo, se inscreva. Até o próximo vídeo.